Fala galera, tudo bem com vocês? Tá eu aqui, professor Toyd e a professora Thalita. Nós estamos preparando para você agora um mega plantão voltado para a prova do Enem Ciências da Natureza, numa tentativa de que você consiga gabaritar essa prova. Nós vamos falar de um assunto bem interessante e a professora Thalita, professora de Química, vai começar. Daqui a pouco eu venho aqui. Tchau, galera! Bom, pessoal, meu nome é Thalita, como o professor Toyd já me apresentou, e nós estamos aqui hoje para relacionar, fazer a interdisciplinariedade entre os conteúdos de Biologia e Química. Qual vai ser o assunto abordado agora no início? Nós vamos trabalhar, pessoal, com um conteúdo que é extremamente importante. Nós aqui da Sala do Saber, nós professores, resolvemos as provas anteriores e no caso da Química nós percebemos que o conteúdo relacionado a forças intermoleculares é um dos conteúdos queridinhos da prova do Enem. Tivemos provas anteriores, inclusive que contemplaram esse assunto em 3 questões seguidas, beleza? O que seriam essas forças intermoleculares? Intermoleculares, entre moléculas. São as forças que mantêm as moléculas unidas num determinado estado físico, ok? Qual é a influência dessas interações intermoleculares? Elas justificam as propriedades físicas dos compostos, certo? Então, que tipo de propriedade física eu posso investigar? Ponto de ebulição, por exemplo, diferença entre os pontos de ebulição das substâncias, solubilidade em solventes polares ou apolares, A gente pode trabalhar também volatilidade dos compostos, densidade, que são todos exemplos relacionados a propriedades físicas, ok? Quais são as 3 forças intermoleculares, Nós temos um total de 3 forças que mantêm essas moléculas unidas num dado estado físico. Por que eu preciso investigar essas forças? Eu preciso investigar inicialmente pensando nas moléculas no estado físico líquido. Quando elas vão passar para o estado físico gasoso, eu tenho que entender que eu não vou quebrar as ligações químicas. As ligações químicas, iônica, covalente, metálica, são forças intramoleculares. Então pensem só, se a água passa do estado físico líquido para o estado físico gasoso, ela não deixa de ser água. Então eu não estou quebrando as ligações químicas. Na verdade, as moléculas de água, elas tendem a ficar mais afastadas, facilitando assim a passagem delas de um estado físico para o outro. Então essas forças mantêm as moléculas unidas e ela está intimamente relacionada com o fato da molécula ser polar ou apolar. E se a força é forte ou fraca. Quais são as 3 forças intermoleculares? A primeira delas é a mais fraca, O problema aqui nesse tipo de questão que envolve essas forças é que a força ela pode levar de 2 a 3 nomes diferentes e não tem uma regra de nomenclatura. Então a primeira força ela pode ser denominada de dipolo induzido, também pode ser chamado de dipolo temporário, assim como a gente já encontrou sendo denominada de forças do quê? De London. Tanto um quanto a outra nomenclatura, aqui no caso, elas estão vinculadas à força intermolecular mais fraca que a gente tem. E se eu for tentar justificar qual é o grupo de moléculas que são unidas por essa força, a gente vai perceber que ela é uma força que nós iremos encontrar, por exemplo, em moléculas apolares, certo? Que são aquelas moléculas onde o somatório, de todos os vetores nessa molécula vai ser igual ao quê? A 0. Qual é a classe de compostos que são apolares, que são unidos por esse tipo de força e que mais caem em prova? São os chamados hidrocarbonetos, que na química nós representamos pela letra HC, certo? O que essa força tem? Ela é fraca, ela é a força mais fraca das 3. E aí eu vou ter que pensar em propriedades físicas. Se essa força
ela é a mais fraca, significa que é mais fácil de separá-la. Se é mais fácil de separar, né, fazer com que as moléculas se afastem, significa que eu não preciso de muita energia, por exemplo, para mudar de um estado físico líquido para o estado físico gasoso, certo? Eu vou precisar de menos energia, então, por exemplo, o ponto de ebulição dessa substância vai ser o quê? Menor, quando comparada a outras moléculas. A segunda força, ela é chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Ela é uma força, pessoal, então dipolo-dipolo, ou como eu falei, também pode ser chamado de dipolo permanente. Em relação à anterior, a dipolo induzido, ela é uma força mais o quê? Mais intensa. Qual é o grupo de moléculas que eu vou encontrar unidos por essas forças? São as moléculas denominadas como sendo o quê? Polares, certo? As moléculas apolares que são unidas por dipolo-dipolo, como exemplo, quem que a gente pode citar e que aparece bastante nas provas? Nós temos, no caso, os aldeídos, nós temos as cetonas, nós temos exercícios resolvidos que traziam os hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm o oxigênio na sua constituição, certo? Em relação à força, ela é intermediária das três que nós iremos encontrar. E a terceira força, que é a mais importante de todas, né? Chamada de ligação ou que? Ponte de hidrogênio. Então, eu posso chamar de ligação de hidrogênio. Antigamente, a gente encontrava mais a denominação ponte de hidrogênio. Qual é a classe de compostos que nós vamos encontrar aqui? Também moléculas polares, como a força anterior. Só que aí eu tenho que prestar atenção no seguinte, já que eu vou encontrar essa força, né, entre moléculas polares, nos dois casos, como que eu vou diferenciar uma da outra? Olha o nome, ligação do quê? De hidrogênio. O que eu preciso ter numa molécula para que ela seja unida com outra através dessa força? Eu tenho que ter o hidrogênio e esse hidrogênio precisa estar conectado diretamente a um dos três elementos mais eletronegativos do que? Da tabela periódica, que são o FON. FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, em ordem decrescente, né? O flúor é mais eletronegativo e o nitrogênio é menos. Então, por exemplo, a água, a amônia, né? O ácido fluorídrico, o álcool, né? O etanol, por exemplo, um ácido carboxílico, todos esses exemplos são exemplos de moléculas que são unidas por esse tipo de força. Só que aí eu tenho que tomar bastante cuidado com um detalhe. Será que para eu poder ser unida por esse tipo de força, nas duas moléculas tem que ter o hidrogênio ligado diretamente a um dos três elementos? Não, né? Que isso é uma dúvida bastante comum. Basta que em uma molécula nós tenhamos esse hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, mas na outra molécula, essa, né, ela contenha um dos três elementos mais eletronegativos. Por exemplo, ó, quando eu vou comprar uma solução aquosa de acetona, né? A acetona é o nome comercial da substância chamada do quê? Propanona. Naquele vidrinho que eu compro na farmácia, no supermercado, eu não vou encontrar acetona pura ou propanona pura. Eu tenho uma solução. Então, eu tenho a acetona em o quê? Em água. A gente tem ou não tem ali um sistema homogêneo? Tem. Por que a gente tem um sistema homogêneo, ou seja, aquele que tem uma única fase? Porque existe interação entre a molécula de propanona e a molécula de água. Então, ó, pessoal, só para a gente poder elucidar. O que é a propanona? Prop, 3 carbonos. Função ona, sufixo, né, cetona. Carbonila entre quem? Carbonos. E aqui a gente coloca os hidrogênios para completar a tetravalência do carbono. Então aqui eu tenho o composto orgânico chamado o quê? Cetona. Junto com a acetona eu vou colocar o quê? A água. H2O. Como é que eu mostro a minha ponte ou ligação de hidrogênio entre si, aqui no caso? Eu tenho que, pelo menos uma molécula, ter o hidrogênio
ligado diretamente a um dos 3 elementos mais eletronegativos, que no nosso caso é quem? O oxigênio. Esse hidrogênio vai buscar na outra molécula um centro fortemente eletronegativo, que no caso a gente encontra o oxigênio, que é o oxigênio pertencente à carbonila. Então, eu irei estabelecer o que nós denominamos como sendo ponte ou ligação de hidrogênio. E aí a gente percebe o seguinte, ó. Se essa molécula ela é polar e essa molécula também é polar, a gente constrói um sistema homogêneo. Caso essa molécula fosse apolar e a água sendo polar, nós iríamos construir um sistema o quê? Heterogêneo. Então, essa questão da solubilidade que existe entre as moléculas está vinculado ao fato de ser polar e apolar e, consequentemente, a força que mantém as moléculas unidas, certo? Então, a gente pode aplicar aquela lei conhecida do semelhante dissolve o quê? Semelhante, certo? Voltando um pouquinho às forças para falar sobre temperatura de ebulição, eu disse que a ponte ou ligação de hidrogênio é a mais intensa. Se ela é mais intensa, é mais difícil de romper. Significa que em relação à temperatura de ebulição, para eu atingir o denominado ponto de ebulição, que é o conjunto de temperatura e pressão, a gente precisa fornecer mais energia, logo a interação sendo mais forte, é mais difícil separar as moléculas. Então, o ponto de ebulição vai ser o quê? Maior. Se a gente compara, por exemplo, o ponto de ebulição no nível do mar, da água, que é de 100 graus Celsius, com o ponto de ebulição de um álcool comum como o etanol tem um ponto de ebulição menor do que o da água, no nível do mar em torno de 78 graus Celsius, certo? Isso significa o quê? Que é mais fácil para as moléculas do etanol mudarem do estado físico líquido para o gasoso, e isso acarreta no quê? Na volatilidade da substância, certo? Então, todas essas são propriedades físicas relacionadas ao quê? A essas interações. Um outro detalhe muito importante, que daqui a pouquinho o professor Todd vai vir aqui conversar com vocês, é quando a gente encontra na prova do Enem as questões relativas ao detergente. Qual é a particularidade do detergente? Detergentes, né, são moléculas orgânicas que têm uma parte polar e uma parte o quê? Apolar. Professora, como que a gente representa na química um detergente? Na biologia também. A gente usa o esquema do quê? Do alfinete, né? O esquema do alfinete é cabeça e corpo, certo? Qual a representação que a gente tem desse detergente? Então, eu tenho a cabeça, né? Como eu disse para vocês, do alfinete, e a gente faz o corpinho desse alfinete. Essa cabeça do alfinete, na molécula de detergente, é a parte relacionada à polaridade dela. Por quê? Porque aqui nós temos um sal, dependendo do tipo de detergente, que pode ser derivado do amônio, pode ser derivado de um ácido sulfônico. Essa é a parte polar. E o restante? O restante, ou seja, o corpo do meu detergente, é a parte relacionada à apolaridade. A não forma polos. Geralmente é formado por carbono e hidrogênio. Como já falei anteriormente, é o que? Apolar. Qual é a particularidade do detergente? Ele tem uma região polar e uma região o quê? Apolar. Em função disso é que eu consigo remover a gordura, certo? Mas só usando o detergente eu conseguiria? Não. Eu preciso também do auxílio de quem? Da água. A água é o quê? Polar. E a gordura é o que? Apolar. Se a gordura é apolar, qual é a parte do detergente que vai interagir com a gordura? A parte apolar. Semelhante dissolve o que? Semelhante. Já a água vai interagir com a parte do detergente que é o que? Polar. Tomem bastante cuidado e prestem atenção se vocês encontrarem essas palavras. Anfílico ou anfipático.
O que significa isso? É uma propriedade do detergente, né? Anfifílico ou anfipático é porque ele tem afinidade com uma cadeia polar e uma cadeia apolar, certo? Agora o professor Todd vai vir aqui com vocês para dar sequência no conteúdo, tá? Relativo à biologia. Até mais, pessoal! Obrigado, professora, foi muito bacana. Olha, eu tô aqui pensando onde que eu posso aplicar isso na biologia. E me vem na cabeça um assunto que cai como top 5, vejam bem, top 5 da prova de Ciências da Natureza do Enem. Assunto esse chamado histofisiologia humana, corpo humano. E eu vou aplicar isto no sistema digestório. Então eu gostaria que vocês viessem aqui comigo para eu fazer um desenho esquemático do sistema digestório e, evidentemente, eu vou puxar algumas setas. Ok, pessoal, esquematicamente falando, né? Esquematicamente falando, nosso sistema digestório, precisamos conhecer a fundo isto, porque algumas características de química são aplicáveis aqui na parte da biologia. Tudo bem? Joia? Vocês entendem bastante sobre sistema digestório? Vocês conseguem lembrar sobre pH? Vocês conseguem lembrar sobre as moléculas ou as soluções presentes, os eletrólitos? É importante, não é? O que eu estou desenhando aqui? O intestino grosso, não é verdade? Intestino grosso. Agora eu vou desenhar nesse cantinho o fígado. Opa, olha só o fígado aqui. Este é o fígado. E vou desenhar a vesícula biliar. Vai ser importante porque tem uma relação envolvendo detergente que a professora acabou de explicar, ok? Deste outro lado, deixa eu pegar aqui um giz, deste outro lado eu vou colocar o pâncreas. O pâncreas, beleza? Bom, eu tive que desenhar na pressa para a gente aproveitar mais a parte teórica. Posicionei-me aqui. Este é o meu lado direito, para você que está vendo é o lado esquerdo, e esse é o lado esquerdo, que para você é o lado direito. Então, o que você tem que imaginar? Que na prova, este lado é o direito e este lado é o esquerdo. Por quê? É como se fosse um paciente na sua frente, os órgãos de um paciente na sua frente, e você fosse um médico da situação. Ok? Ok. Então aqui nós temos a boca, beleza? Sim, a boca. Qual que é o pH que nós esperamos encontrar na boca? Um pH neutro, por volta de 7. E por que esse pH da boca ele é neutro, por volta de 7? Por conta da saliva. Processo de insalivação. Saliva, pH neutro, basicamente água. Então, na boca nós encontramos água. E água, conforme já foi falado, é formado por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ok? Beleza? Obedecendo a questão da eletronegatividade, nós sabemos que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai ter ali um dipolo negativo, enquanto que o hidrogênio ele vai ter um dipolo positivo. Beleza ou não? Beleza, acho que vocês reconhecem isso da química. Só que não existe só uma molécula de água. Existem várias moléculas de água. De tal forma que existe uma atração aqui, uma atração elétrica entre uma molécula de água e outra molécula de água. Essa atração já foi dita pela professora, é chamada de ligação de hidrogênio, que eu vou colocar como pH pontes de hidrogênio, apesar que este tipo de vocabulário já não se usa mais. É uma ligação forte dentre as ligações intermoleculares ou as forças intermoleculares. Isso aqui é importante na biologia, na prova de ciências, para quê? Muito bem. Por conta dessa força, você tem algumas propriedades da água. Por exemplo, a água é conhecida por solvente. Solvente o quê? Universal. Universal. Ela tem a propriedade de dissolver a maioria das substâncias.
Outra propriedade que está também relacionada com essa questão é termorregulação. Termorregulação. Ou seja, para você romper esta ponte de hidrogênio, é necessário uma grande quantidade de energia. Portanto, a água ela é capaz de absorver muito calor e resfriar vagarosamente. Por exemplo, suor. Ele entra aqui, as pessoas suam para que possa resfriar o seu corpo. Não é verdade? Sim. Outra propriedade importante para nós sabermos é que a água atua como lubrificante. Pois é, lubrificante onde? Sobretudo nas articulações. E nós temos aqui algumas características interessantes. Por conta disso, nós temos a tensão superficial provocada pela água. É o que dá, por exemplo, o formato da gota de chuva. Nós temos também aqui o calor específico desta água, que está relacionada com a termorregulação, calor específico, né? Não é especificado. Tudo bem? Lembra também do seu professor de biologia, que ele disse que a água varia conforme a idade e conforme o metabolismo. Lembra disso? Posso falar para vocês rapidinho? Rapidinho, gente, ó. Quanto menor a idade do ser, maior a porcentagem de água existente nele. Por isto que os bebês que apresentam uma idade evidentemente baixa são fofinhos, cheinhos, porque tem uma grande porcentagem de água. Um idoso que tem mais idade tem menos porcentagem de água. Em relação ao metabolismo, esta é clássica, não é? Super clássica. Ou seja, quanto maior a taxa metabólica de um determinado órgão, maior a porcentagem de água existente. Não sei se vocês perceberam, nós temos na idade grandezas inversas e no metabolismo grandezas diretas. Agora eu vou chegar na parte do estômago e eu vou recorrer aqui à professora. Sim, eu vou chamá-la aqui porque eu gostaria que nós pudéssemos comentar rapidamente sobre o suco gástrico. Pois é, suco gástrico, pessoal, ele é formado por um hidrácido. A professora falou de hidrácido. Vem cá, prof, vem cá. A professora falou de hidrácidos. E este suco gástrico, ele tem HCl. Esse HCl se liga a outra HCl e se liga à água também. Professora, como é que funcionaria aí o esquema de forças intermoleculares aqui? Nesse caso aqui, ó, o fato é que nos hidrácidos, né, fora o ácido fluorídrico, que as moléculas são unidas por ponte ou ligação de hidrogênio, entre moléculas de HCl, a união se dá por dipolo ou dipolo permanente. Deixa eu ver se eu entendi, professora. Eu posso colocar então aqui um HCl um pouquinho diferente, vou pôr Cl aqui e vou pôr hidrogênio aqui, tudo bem? Ó, perfeito. HCl de maneira invertida. Professora, a ligação é dipolo ou dipolo permanente. Eu não manjo muito disso não. Dipolo ou dipolo permanente. Então, eu entendo que o hidrogênio e o Cl de outra molécula vão apresentar essa força intermolecular, assim como acontece aqui também entre o hidrogênio e o Cl. Então, olha que legal, o nosso estômago ele é rico num suco gástrico, que é formado por HCl, e isto provoca uma propriedade de um pH extremamente baixo. Para quem não sabe, o pH do estômago é por volta de 2. Ô prof, tem alguma coisa mais que você quer acrescentar aqui? Só lembrando que é o seguinte, quanto menor for o pH, pH é a abreviação de potencial hidrogeniônico. Então, ele está relacionado com a concentração em mol por litro do ácido. E quanto menor for esse pH, mais ácido será o composto. Então, a temperatura ambiente, professor, o nosso pH varia de 0 até 14. Um pH de 2 está abaixo do 7.
Abaixo de 7 significa espécie química ácida, ok? Ô, prof, só mais uma coisinha aqui, muito legal mesmo. Então aqui é Ácido. um pH ácido. Professora, na época que eu estudava bastante, nós tínhamos a classificação dos hidrácidos em fraco, moderado e forte. Isso mudou? Como é que funciona? Não, ainda continua essa denominação. No caso do HCl, ele é considerado um ácido forte. Seu grau de ionização é próximo de 90%, tá? Nossa Senhora. Então, ele significa que quando em água, e dependendo da quantidade em mol que você tem desse ácido, praticamente 100%, né, 90%, como eu disse, vai virar íons no meio aquoso. Então, eu teria muitos íons H+, e por consequência, íons cloreto. Certo, professor? Muito obrigado, professora. Eu acho que isso abre uma pergunta aqui, para quase a gente finalizar a nossa aula. Bom, a professora disse que esse ácido é forte, 90%, 92% de grau de ionização. Libera bastante o quê? H+, numa solução aquosa. E se é um ácido forte, por que o estômago não é corroído? A resposta é que existem células que revestem internamente este estômago, produzindo um muco protetor que fica constantemente sendo renovado. Galera, o nome dessas células que produzem um muco para proteger a parede interna do estômago é conhecida por célula caliciforme. Faça a sua anotação aí. E para eu terminar essa aula, a professora falou de detergente. O fígado, ele produz uma substância chamada de bile. Vou repetir, bile. A bile, ela é produzida usando como matéria-prima o colesterol. Não é o colesterol que vem do alimento, é o colesterol sintetizado pelo fígado. Nós chamamos isso de biossíntese. Esta bile é, então, armazenada na vesícula biliar, que eu vou só abreviar aqui, ó, VB, de vesícula biliar, e o papel da bile é justamente atuar como um detergente aqui na região do intestino delgado, pegando as gotas de gorduras grandes e fracionando-as em tamanhos menores, aumentando com isso a superfície de contato da gordura para que as enzimas promovam a digestão do lipídio. E essas enzimas são conhecidas por lipases. Professora, vem aqui então para nós fazer nosso encerramento dessa aula, que foi muito bacana. Verdade. E poderia encerrar então. Então, ó, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui na Sala do Saber. Nós desejamos, né, professor Toide, uma boa prova de Ciências da Natureza. Até mais!